Bom, Raimundo, vamos começar, vamos fazer mais atípico. Você tem um processo para relatar hoje? Então, mete bronca nele. Esse processo já foi relatado, já mandamos já pedimos parecer para convocar a dona Márcia, e a dona Márcia toda vez, na última hora, disse que vem, mandou um telefonema de 5 minutos, disse que não pode vir. Tem toda essa... Qual que é esse? É aquele Manuel Aires, Do do INSS. assédio moral. E teve outro documento que ele me mandou para anexar o processo. Mas é como eu estava dizendo no início, eu estou um pouco e você um pouco, eu vou usar até palavras meia, que não é do meu estilo, mas eu acho que é um pouco. Eu acho que no Brasil, ou as pessoas, elas têm uma certa mania, quando tem os chefões, eles se acham que a lei está, que eles estão acima da lei. E eles são inatingíveis. Que tudo é comunicação de resultado de exame médico, pericial, do problema mental. Está tomando Bilitol, quem conhece Bilitol sabe que é um estágio bem elevado de pessoas com problema mental tomando Bilitol. Para poder ter certa, são 3, 4, 5... e o psicodiagnóstico da questão psíquica. Se a pessoa tinha problema mental, agora piorou mais ainda. Porque até a psicóloga, que agora, a médica, o psiquiatra, quando chega no INSS, o exame, o relatório, ela já nem... Você tem o relatório aí? Só Faz só um lembretezinho, Raimundo, do caso. Ah, tá, eu vou fazer um... É o caso do INSS que o servidor entrou em greve, pegaram ele como bode expiatório, não foi isso? Não entendo nem uma palavra. Nada. Não. É grego. É outra língua. Lê o relatório? Ele é curto ou é muito extenso? Faz um resumo. Faz de cabeça mesmo, Só pra Raimundo. gente lembrar. Deixa eu só... Não, aí que a já tem lembrança de que faz próximo. A servidora está ignorando o caos. Acho que ela não tem. Do Sindiprév, DF. Esse é um relatório que ele fez, ele trabalha no INSS e era do sindicato, ele era o presidente do sindicato do INSS, de servidores, do Sindiprév, e teve uma greve, e essa greve foi uma greve que a justiça deu como ilegal. Ilegal. Todos retornaram. Mas teve 4 servidores que essa Márcia, secretária do gabinete, achou por bem, não sei porquê, que o ponto deles, ela bateu o carimbo e os mais 3, como eles participaram da greve, e cuidado. Mas todos que fizeram a mesma coisa, hein? E todos que participaram também aconteceu do mesmo jeito. E o ponto deles, ela abonou, mas por perseguição desses 4, que era o presidente do sindicato, e do outro não houve abono. Por isso ele levou como assédio moral. Porque ele disse, se todos tivessem, que estavam na greve, e foi ilegal, a Folha de Ponte tinha que Qual que é a vir. situação deles hoje? A situação deles hoje, eles estão dopados do serviço, mas perseguidos. A questão foi que ela cortou o ponto deles, é isso? Cortou o ponto Nesse dele período da da greve. greve, Sem justificativa. sem justificativa, e não fez do restante. E tem processo administrativo com relação a isso? Eles fizeram alguma Fizeram. coisa administrativa? Fizeram. E aí?
Na verdade, acho que o ponto principal foi a coação que foi feita com ele, não é isso? Que ele estava alegando. Deixa eu só ler aqui, porque não é tão longo não, é melhor ler que vão entender melhor o que ele escreveu e como ele se sente. São 2 páginas. Só para entrar. A gente pediu ofício para saber sobre o andamento do processo administrativo. Porque a gente pediu para ela ser ouvida, né? A gente Foi. pediu a oitiva dela. E ela não vem. E ela Na verdade, a gente ficou aguardando a oitiva dele para poder tomar qualquer tipo de iniciativa, não foi isso? dela para poder, porque tinha que ouvir. Eu acho que dentro ofício para saber desse processo administrativo. Dentro de um... Que foi iniciativa deles, né? Foi. Eles querendo saber por que cortaram o ponto deles. Eu vou ler, porque tantos anos que passou, até eu já esqueci realmente. Contestação do relatório de reunião número 95 de 2000 da PFE e INSS. O relatório foi produzido de forma unilateral pela assistente do gabinete da PFE e INSS, senhora Márcia Soares Salgado Nunes de Matos. Tem até o sobrenome da minha família, danada. Nenhum dos representantes do Sindprev e DF foi comunicado de que seria elaborado tal relatório, tendo em vista que trata-se de reunião informal, visando a preparação da audiência com o senhor Procurador-Geral solicitado pelo sindicato para o dia 19/8. De 2009. Na linha 7 do parágrafo 1º, o relator enumera como sendo um dos pontos a ser tratado na reunião, assédio moral, omitindo aí deliberadamente o termo indício de como colocado pelo representante do sindicato no decorrer das discussões. No parágrafo 3, a relatora deliberadamente busca jogar os servidores lotados na Procuradoria contra os representantes dos sindicatos, ao afirmar que estes informaram que nem todos os servidores estão recebendo o código, apesar de não estarem cumprindo a jornada de 8 horas diárias. Omitido do relatório o fato de que foi neste ponto da reunião que começaram as divergências, pois o representante Manuel obstruiu essa discussão, afirmando que não era papel dos representantes do sindicato a fiscalização de assiduidade dos demais servidores e de que tal discussão só servia para desviar o foco principal da reunião. A relatora deixa de mencionar que foi dito no tocante das condições de trabalho, na estrutura do apoio do gabinete. Foi colocada por um dos representantes do sindicato de que, apesar de decorrida mais de 2 meses da publicação da resolução número 65 da Previdência do INSS, nenhuma providência havia sido tomada pela chefia de apoio desse gabinete, no sentido de, no mínimo, acomodar os servidores ali lotados, uma vez que lá estavam trabalhando 8 servidores e uma estagiária. Na sala só tinha 7 cadeiras, o que obrigava sempre 2 pessoas a permanecerem de pé no horário do expediente. Isso já é grave. Não é? Como é que está numa sala e não tem cadeira para os funcionários lotados? Parágrafo 5º. Se constitui num festival de acusações torpe e grosseira, caluniosas e eivadas de mentiras, pois a relatora distorce o que foi dito ao afirmar que os representantes Manuel e Geni estiveram ao mesmo tempo na sala dela para anexar o atestado médico, o que não ocorreu. Omite ainda o fato de que quem mereceu maior destaque neste ponto da discussão não foi a codificação recebida pelos servidores reclamantes, e sim a observação maldosa, constante entre parênteses, da coluna Código de Ocorrência, no quadro de continua informações referente aos 2 servidores, onde se lê carga horária de 6 horas, FRC sem registro de horário, onde fica claro que foi dado tratamento diferenciado aos 2 servidores, já que tal observação só constava do assento referente ao mesmo. Também em nenhum momento o representante Manuel disse que levaria ao conhecimento dos advogados do sindicato, e sim ao conhecimento do sindicato, o que é bem diferente do que está posto no relatório.
A discussão a ser encaminhada ao sindicato não era referente aos códigos, e sim o que foi acrescido, entre parênteses, nas informações referentes aos 2 servidores. A de negociação, enquanto o contido, entre parênteses, refletia no mínimo uma discriminação em relação aos demais servidores, relacionado na comunicação de ocorrência de ponto. A explicação de que trata o parágrafo 6 não se sustenta, uma vez que o formulário, além do carimbo, já continha a assinatura da relatora e, portanto, já estavam prontos para ser levados ao conhecimento do Procurador-Geral para de acordo final. Omissão quanto a isso. No decorrer da reunião, o representante do sindicato prontamente teria se retratar ali mesmo, se a relatora tivesse manifestado, visto que a participação do mesmo já está terminada. Participação do mesmo naquela reunião não tinha por objetivo expor nenhum dos participantes a qualquer constrangimento, e sim apontar o tratamento diferenciado recebido pelos servidores Manuel e Gemílio. Mesmo leigo quanto à interpretação jurídica que se dá ao artigo 117 da Lei 8.112 de 90, transcrito pela relatora com o propósito de incriminar o representante do sindicato, não encontra sustentação para a invocação feita aqui, visto que nenhum documento foi retirado do setor e muito menos da repartição, o que deve ser observado com zelo por aqueles que farão análise técnica do que está sendo relatado. Isso não foi o seu relatório, foi a contestação de quê? Do tratamento. Contestação de quê? Do tratamento em cima da Lei 8.112. Não. Como que é o nome do documento que você está lendo? Porque não é o seu relatório sobre o caso. Você deu uma contestação que ele apresentou. Aqui é a contestação dele. Sobre o quê? É. Como é o nome lá? Contestação Manuel. Contestação do relatório da reunião e memorando 95. Mas foi nessa reunião que ela contou o ponto? Não. Foi nessa reunião. Aí, em cima disso, ele fez uma contestação. Ele fez uma contestação. Mas qual que é o processo que ele entrou? Ele entrou com um processo administrativo. Para a gente oficiar e querer saber sobre isso. Mas o processo administrativo é de lá. Não foi Mas ele esse tem que dar processo. um número para a gente poder oficiar. Mesmo? Deixa eu ver aqui. Porque realmente esse procedimento para mim é muito estranho. Contestação do relatório. Tá faltando dado ainda, né? Porque não é processo judicial para ter contestação. Eu não sei o que é isso que ele entrou lá. Se é o caminho certo. Tinha que ter licitado a instalação do processo administrativo lá dentro. Não, já deve existir esse processo. Tem que saber Agora a gente tem que saber o número para poder ter para acesso a mandar ele, o né? recurso. Aqui está o memorando, que é aquele, dentro da contestação ele fez em cima desse memorando. Ele fez em cima desse memorando, que é o que ele cita lá, que é o memorando. Memorando, é ele mandando esse memorando, é isso? É. E ele está mandando. Mas a gente cai no mesmo erro, gente. Só vai ouvir uma das partes. É, Na verdade, a gente está lendo o memorando que ele já veio aqui e falou pra gente. que ele falou.